cuidado, não se confie muito no que você tem. Ele irou-se, né? Mas o Senhor levantou, né, um profeta e disse para ele que ele ia ter vitória. E ele disse: quem é que vai começar a peleja? O Senhor disse: tu vai começar. É você quem vai começar a briga. É você quem vai começar a guerra. Disse para cá. Mas vamos voltar para cá, foi só para dar um exemplo, né? Para dar um exemplo, o tipo de pessoa, de mau caratismo, de bandidagem, que muitas vezes fazemos um muro muito grande. Às vezes estamos com ouro, já estamos com a prata, já estamos com a fortaleza, já tem ali uma segurança muito grande na minha casa, uma coisa que impressiona, e às vezes você não sabe o tipo de gente que vai chegar, isso não impressiona nada. Parece que você não fez nada. Também aquela pessoa, se você tiver segurança aqui dentro, espiritual, intimidade com Deus, quando eles chegarem na fé, se isso não lhe impressionar nada, também vocês não me impressionam em nada, né? Porque você, o que é que chama isso? Segurança, intimidade, altar, base formada com Deus. Quem é que está aí na porta? Aconteceu com Eliseu, quando o moço se apavorou, não foi? Aí ele chegou e disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja, né? Orou para ele porque o moço se apavorou. Então, a gente tem que ter cuidado com as impressões, porque às vezes você no princípio da guerra você já morre. Já morre. Porque aquilo existe muita impressão lá fora e aqui dentro. E às vezes a pessoa se acaba, né? Por quê? Porque você não tem uma intimidade. Então o rei foi, mandou 3 homens dele, e eles mandaram, o Rabsaque chega e diz assim: o grande rei, Senaqueribe, mandou perguntar em que base de confiança vocês estão, porque vocês ainda não se entregam, e vocês ainda nos dão um refém de vocês para a gente, para entregar. E aqueles homens disseram assim: por quê? Vou abreviar. O rei Ezequias está prendendo vocês, é vocês aí dentro. Mas vocês não ouviram falar de quando a gente vê que as outras nações pegam seus próprios deuses, quebrava mesmo. Quebrava e entregava, tremendo de medo deles, entregava. Mas não entregava por conversão. Está entendendo? Porque muitas vezes a gente quebra muita coisa, tira muita coisa, muita idolatria. Mas quando você volta ao segundo estado, ainda é pior do que o primeiro. E eles diziam de lá, mas eles não tinham intimidade com Deus para compreender isso. Aqueles homens do rei Ezequias. Ainda não tinham a maturidade espiritual. E era verdade. O que eles vinham, as outras nações entregavam os balins deles, jogavam para eles. E eles diziam desse jeito assim para ele: vocês não sabem que quem foi que nos trouxe para cá foi até o seu próprio Deus quem levantou a gente. Dá poder temporário a você, porque o seu povo estava em castigo, é uma coisa. Mas Deus nunca sai e tira o comando. Ele pode deixar temporariamente aquele povo na mão de Senaqueribe para passar por uma lição. Mas Deus não tinha dado o comando a ele todo. Então ele disse: olha aí como é que eu venho, e quantas pessoas entregam seus deuses a mão. Como você não viu a devastação que a gente vem? E eles disseram, começaram a falar, e eles foram ao rei Ezequias. O rei Ezequias se fortaleceu, fez uma reunião, e ele pegou as fontes de água e tapou, de acordo, conversando com os príncipes e tudo. Disse: porque acharia água aqui, Senaqueribe. E ele tapou, uma das primeiras providências foi tapar as fontes de água tudinho dele. Chegou nos muros e tapou as brechas. Chegou, levantou guardas no seu exército e colocou sobre todos os muros. Toda a proteção. Glória a Deus, que a gente fizer ainda é bom. Muitas vezes precisamos fortalecer, de fortalecimento, que multiplica nossas forças. E ele começou a multiplicar, fazer o que ele podia fazer. Ele colocar segurança na sua casa. Mas não era rico, mas não tinha um muro em Jerusalém, mas ele fortaleceu mais.
Chegou na porta, ele começou a se fortalecer. Ele começou a dizer, vamos tapar as brechas. Mas aumenta a guarda, aumenta a segurança. O inimigo volta de novo. Aí agora, psicologicamente, na mente deles trabalhando. Vocês sabiam que o rei Ezequias